E aí, galera, tudo bem? No vídeo passado eu passei um pouquinho sobre regressão linear e agora eu vou dar um passinho além e mostrar o que que é uma regressão logística, né? E os modelos de classificação. Então, caso você não acompanhe o canal aqui, meu nome é Vinícius, eu estou gravando alguns vídeos explicando conceitos de data science, que é o que eu estou estudando agora, tá bom? Então, a ideia aqui é ir compartilhando, aprendendo também, e caso alguém tenha alguma dúvida, pode ir mandando aí no chat que eu dou uma pesquisada, tá bom? Vamos lá. Eu preparei um scriptzinho aqui só para orientar a nossa aula aqui, tá bom? Então, na última aula a gente viu sobre modelos de regressão, né? Regressão linear, e agora a gente vai falar também sobre os modelos de classificação. Então, qual que é a diferença deles e quando que eu tenho que usar um ou outro, né? Então, aqui a regressão linear, ela é muito boa para prever valores contínuos, né? Então, vamos imaginar a renda, salário, a altura de uma pessoa. Então, tudo que tenha uma variável qualitativa contínua, né? E aí, quando a gente precisa pensar num modelo que vai dar para a gente uma categoria e não um número, a gente está pensando num modelo de classificação. Então, imagina que eu tenho algumas informações, eu preciso saber se o e-mail é ou não spam, se o cliente vai cancelar ou não a assinatura, se alguém tem uma doença ou não. Então, aqui, a princípio, né, falando do modelo de classificação binário, a gente sempre vai ter duas opções e essa é a nossa variável target, tá bom? Aí, dentro dos modelos de classificação, acho que a gente tem vários, mas eu vou focar aqui no modelo de regressão logística para ser o primeiro aqui para a gente começar esse assunto. E eu acho que, apesar da teoria ser um pouquinho mais abstrata, a aplicação, né, e a lógica dele é bem interessante aqui para a gente começar, tá bom? Então, apesar do nome ser regressão logística, o legal aqui desse modelo é que ele calcula como se fosse a probabilidade para a nossa variável target acontecer. Então, por exemplo, ele vai dar a probabilidade de um e-mail ser ou não spam. Então, acaba ficando bem legal para a gente conseguir ter isso, né? E aí eu deixei uma imagem aqui só para mostrar qual que é a ideia do conceito aqui do modelo, tá? Então, vamos imaginar aqui que embaixo eu tenho e-mails que não são spam e em cima eu tenho modelos que são spam. O que o modelo de regressão vai fazer, regressão logística aqui no caso, vai ser criar essa curvinha aqui com formato de S que vai separar os nossos dados. Então, ele vai pegar o meio aqui, por exemplo, né? Então, tipo, tudo que tiver abaixo aqui da metade, ele vai falar que não é spam, e tudo que tiver acima, ele vai falar que é spam, tá bom? E aí, quanto mais perto aqui dessa reta, menor vai ser a probabilidade dele ser um spam, tá bom? É isso. E agora, partindo mais para a parte matemática, né, para a gente entender o que que ele faz, a gente precisa entender esse conceito aqui de odds, né, que em português é chance. E um primeiro ponto aqui para a gente falar é que esse odds e chance, ele não é exatamente a probabilidade. Então, eu vou dar um exemplo aqui. A gente tem que o odds, ele vai ser o P, né, que é a probabilidade de um evento acontecer, dividido por um menos P, que é a chance dele não acontecer. E meio confuso, né? Mas vamos lá. Vamos imaginar aqui que eu tenho um aluno que ele tem 80% de chance de passar numa matéria. O meu odds vai ser então o 0,8 dividido por um menos p, então 0,2. E isso aqui vai dar para a gente 4, né? Então esse aluno ele tem 4 vezes mais chance de ser aprovado do que de não ser, tá bom? Eu deixei um scriptzinho aqui só para a gente ver isso, né? Então, eu tenho o 0,8 dividido por um menos 0,8. Isso aqui vai ser o nosso odds, tá bom? Então, até aqui, legal. E agora começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque quando a gente faz aqui o log desse odds aqui,
a gente consegue fazer com que os valores eles comecem a se aproximar mais da probabilidade, tá? Então eu tenho que o log odds, que vai ser o log do odds, né? Que por fim aqui vai ser o log do p dividido por um menos p, tá bom? E aí, a grande sacada disso aqui é que essa parte do log vai ser igual ao z, que vai ser igual a, como se fosse o θ zero mais θ1 vezes x1 mais θ2 vezes x2, né? Que seria aquela parte linear que a gente viu da regressão linear simples, né? Então, é bem interessante, né? Então, eu vou só fazer um exemplo aqui. Então, o nosso log do 4 lá agora é 1.3. Só que fica meio abstrato ainda, né? Tipo, o que é esse 1.3? E agora que vem a parte que explodiu minha cabeça. A gente consegue reverter esse log para uma probabilidade. E aqui a gente vai usar a função sigmoide, tá? Então, o P ele vai ser 1 dividido por 1 mais E menos Z, tá? Então, o resultado dessa continha vai dar para a gente a probabilidade, né? Então, vamos voltar lá no nosso exemplo. Eu tinha partido de uma probabilidade de 0,8, encontrei o odds, depois eu encontrei o log odds, que era 1.386, e agora, usando aqui a formulinha que tem esse e elevado ao menos e, a gente vai encontrar 0,8, que era a probabilidade que a gente encontrou lá em cima. Então, você viu que legal? A gente partiu da probabilidade, encontrou o log odds e agora a gente consegue voltar para a probabilidade. E aí, né, só para a gente ter um exemplo aqui, eu tenho que o valor aqui do log odds vai ser 1.3 e a probabilidade convertida aqui pela nossa função sigmoide é 0,8. Legal, então vamos fazer um resuminho aqui agora, né? O que que a regressão logística faz? Ela vai calcular o log odds para a gente aqui, né? Então, bem parecido com o que a gente tinha lá na regressão linear. Ela vai transformar esse z que a gente encontrou nessa função sigmoide para a gente encontrar qual a probabilidade de cada ponto ali do nosso conjunto de dados ser o nosso evento target ali, né? O que a gente quer prever. E por fim, como que esse modelo ele consegue aprender quais são os melhores parâmetros ali? E aí, pelo que eu estava dando uma estudada, esse processo de otimização ele é feito através de gradiente descendente, que é um assunto que eu ainda não estudei, mas eu vou estudar em breve e eu trago mais vídeos aqui, tá bom? Então, se a gente for fazer um resuminho rápido sobre a regressão logística, primeiro, eu vou ter o odds, né, que é a nossa chance de que é a razão entre sucesso e fracasso, né? Eu tenho o log odds, que vai transformar essa nossa razão numa escala linear, que a gente consiga fazer o modelo trabalhar. E por fim, a gente vai ter a nossa função sigmoide convertendo, né, esse log odds para a probabilidade. Perfeito? E agora eu separei um exercíciozinho aqui para a gente deixar isso mais tangível, tá? Então, a primeira coisa aqui a gente vai importar as nossas bibliotecas, né? E dando um contexto, para esse exercício eu estou usando uma base que tem no Kaggle de câncer, tá bom? Então ele vai analisar várias informações sobre textura, raio da célula, enfim, vários parâmetros aqui. E aí eu tenho uma coluninha que é de diagnóstico, então se a pessoa tinha ou não o câncer, tá bom? Legal, então vamos lá. Então, fazendo a leitura aqui do arquivo com o pandas, a gente já consegue ver que ele tem várias colunas, né? Muitas colunas. Inclusive eu tenho uma no final aqui que tem os valores none, né? Então tudo vazio. E eu tenho também uma coluna de D, que para o nosso modelo não quer dizer nada, né? Então são colunas que a gente pode remover.
e eu também tenho a minha variável target aqui. Então, o M seriam os cânceres, né? Seriam os tumores malignos, e eu tenho o B também, que seriam os tumores benignos, que aqui no caso seria o nosso. Tipo, a gente quer mais prever quem tem câncer, né? Quem não tem câncer é mais tranquilo, aqui nesse exemplo, tá? Então, para fazer aqui a limpeza inicial do nosso data frame, eu vou fazer o drop daquelas colunas, tá bom? Então, fazendo aqui. E agora é muito importante a gente entender se tem dados faltantes no na nossa base de dados. E aí, para isso, a gente consegue fazer um df.isNull. Se eu rodar só assim, ele vai trazer o nosso data frame com false onde for nulo, tá bom? E eu posso usar esse ponto .sum, que aí ele dá essa visão mais executiva aqui para a gente saber se tem algum nulo ou não. E uma forma bem legal da gente ver isso também é usando o heatmap. Então aqui ele já vai plotar para a gente quando tiver algum valor nulo, tá bom? É um jeito bem legal aqui de descobrir isso. Maravilha. E aí, a segunda coisa que a gente vai fazer aqui vai ser transformar a nossa coluna target em número, porque assim o modelo ele consegue trabalhar melhor, tá bom? Para isso, eu estou usando a função map e eu passo para ela aqui um dicionário. Então, quando ele achar o valor m, ele vai transformar em 1, e quando for b, ele vai transformar em 0. Legal? Então, se eu fizer aqui um def.read, ele já fez essa conversão para a gente. Então, tá ficando bem legal aqui. E aí, um ponto importante é a gente fazer aqui só uma análise de como que está a distribuição entre a nossa variável target, né? Então, quantos zeros e quantos uns eu tenho. Aqui no caso, a gente vê que eu tenho mais zeros do que um, só que como é uma proporção bem grande até de um, né? Então, tipo, sei lá, acho que aqui é mais ou menos 60% de zeros e 1% de um. Então acaba não ficando tão discrepante assim. Se a gente tivesse, por exemplo, 90% dos dados no zero e só 10% no um, aí sim a gente ia ter que fazer algum tratamento ali para conseguir que o nosso modelo tivesse mais assertividade. Mas por enquanto tá tranquilo. Legal? Aqui a gente pode fazer também entender qual que é a correlação entre as variáveis, né? Então, como que é aquela correlação linear, né? Se quando uma aumenta, a outra também aumenta, né? Que a gente viu na aula passada. Para isso, eu posso fazer um core aqui, sendo o df.core, que ele vai calcular a nossa correlação. E aqui eu vou puxar só a correlação do diagnóstico. E vou fazer um sort values aqui para encontrar quais são aquelas variáveis que têm mais impacto na nossa target, tá bom? Então a gente consegue ver aqui que o perímetro ali, a média do côncavo dos pontos, eles influenciam bastante. Maravilha! A gente consegue fazer também essa visão para entender se tem algum ponto que tem mais relação ou alguma coisa assim. E um ponto interessante a gente ver aqui é que eu tenho alguns pontinhos pretos. Então, tipo, então, por exemplo, ó, o raio médio aqui, ele também. Esse aqui foi um exemplo ruim, mas ó, o raio médio, ele está bem escurinho aqui com a nossa variável de perímetro médio. Então, um ponto de atenção para a gente aqui é que essas variáveis elas estão muito correlacionadas, né? Então, eu tenho o meu modelo e eu tenho duas variáveis que estão praticamente querendo dizer a mesma coisa, tá? E aí a gente tem um problema que poderia ser aqui a multicolinearidade, que é quando uma variável meio que depende da outra. Aí às vezes o nosso modelo pode acabar ficando meio enviesado, tá bom? Mas a princípio eu vou seguir assim. E aí, só para a gente ter uma ideia, eu criei um boxplot aqui para a gente ver se o raio ele varia muito conforme o nosso diagnóstico. E a gente tem que sim, ó, um tumor benigno ele tem ali mais ou menos 10, aí eu não sei se é milímetros aqui, mas tenho essa medida de 10 e quando eu tenho um tumor maligno, ele já fica bem maior, né?
Então é interessante, né? A gente já vê que tem uma força bem grande. E beleza, agora vamos começar o nosso modelo de verdade. Para isso, eu preciso separar aqui as nossas features. Então eu vou ter o x, que são as nossas variáveis dependentes ou preditoras. E aqui eu quero pegar todas as colunas do meu data frame menos a nossa variável target, tá bom? Então eu vou fazer um def.drop, passar o diagnóstico aqui nas colunas, e eu vou passar esse axis igual a 1 para ele entender que ele precisa excluir aquela coluna inteira. E aqui no y é a minha variável target, né? Então um df.diagnóstico. Maravilha. Agora, como todo modelinho aqui de machine learning, a gente vai fazer a divisão entre os dados de treino e teste, tá? Para isso, eu vou importar aqui do sklearn.model_selection o train test split. E o que ele vai fazer aqui vai ser pegar o nosso x e o nosso y que a gente criou, e ele vai criar um data frame que a gente vai usar para treinar o nosso modelo e outro data frame que a gente vai usar para testar esse modelo que ele criou, tá bom? Aqui no teste size a gente vai ter a proporção, né? Então 30% dos dados vão ser usados para o teste e os outros 70% para o treino. E aqui é importante a gente usar um random state para garantir que toda vez que a gente for rodar o nosso código, a gente tenha o mesmo resultado, né? Porque internamente os modelos eles têm algumas aleatoriedades. Então, toda vez que a gente rodasse, poderia trazer um valor diferente. Aí, passando isso aqui, a gente garante que vai estar certinho, tá bom? Maravilha. E aqui eu vou trazer também o conceito da normalização dos nossos dados. Isso aqui é bem importante porque quando tem variáveis com escalas muito diferentes, o nosso modelo pode acabar se perdendo um pouco, tá bom? Então aqui, por exemplo, eu tenho a área que pode estar na casa das centenas, enquanto uma outra variável ela é menor do que um. Então essa diferença de tamanhos pode dar uma bugada aqui no nosso modelo e ele se perder, tá bom? Para resolver isso, a gente vai usar aqui do scikit-learn preprocessing o standard scaler. E o que ele vai fazer vai ser converter aqui as nossas variáveis para elas terem média zero e desvio padrão 1. Então vai ficar bem mais parecido ali todas as variáveis, tá bom? E aqui eu vou ter o nosso xtrain scaled aqui, né, depois dessa normalização. E para ele funcionar, eu vou passar o scaler.fitTransform e vou passar o xtrain. E aqui eu vou fazer a mesma coisa com o xtest, tá bom? Maravilha. Deixa eu rodar aqui. Eu esqueci de rodar esse outro aqui. Pronto, agora vai. Maravilha, então eu já tenho aqui os meus dados prontos. Eu vou só mostrar rapidinho o que, que esse scaler faz. Se a gente rodar o nosso data frame, a gente vai ver agora que ele deixou tudo mais ou menos com a mesma unidade, que é o que a gente precisa para fazer o nosso modelo funcionar bem. Legal. Agora a gente chegou na parte mais legal, que é criar o modelo de fato, né? Então eu vou importar aqui o Logistic Regression, eu vou instanciar ele e agora eu vou fazer o fit usando os nossos dados de treino. E aqui é importante usar os dados de treino aqui que foram escalados ali com o Standard Scaler, tá bom? Legal, ó, modelo treinado com sucesso, legal. E aqui é legal que eu posso olhar como que estão os coeficientes que o modelo entendeu, né? Então, todas aquelas variáveis que a gente tinha lá refletiram aqui nessas coeficientes. Isso aqui seria, por exemplo, o x1, o x2, o x3, né? Ou melhor, né, até mais especificamente, o θ1 que vai multiplicar o x1, o θ2 que vai multiplicar o x2 e por aí vai. E a gente também consegue calcular aqui o intercepto, né, que é onde vai ficar qual vai ser a variável quando todas as outras forem vazias, tá bom? Ou forem zero. Maravilha! E agora a gente vai fazer aqui
a predição usando o nosso modelo. Então eu vou passar o x-test scaled rodando aqui, então eu tenho o nosso modelo já funcionando, tá bom? E ele já usou aqui tudo que ele aprendeu para fazer as previsões. Então, 0 seria benigno e 1 seria maligno. E aí, vocês devem estar se perguntando, putz, como que eu vou fazer para entender se o meu modelo ele está funcionando, né? Então, vou até fazer uma listinha aqui, pra gente ver parecido. Ah, ficou meio esquisito aqui, mas olhando só as primeiras, ó, então aqui o meu modelo falou, ou melhor, né, o nosso dado é 0, o meu modelo falou que seria 0, aí depois eu tenho 1100. Então, 1100. Então até aqui o nosso modelo acertou bastante, né? Só que vocês concordam que ficaria muito difícil eu ter que rodar todos aqui para ir olhando um a um se o nosso modelo está acertando ou não? Para resolver isso, a gente pode usar a matriz de confusão, que apesar do nome, ela é até bem tranquila para a gente entender, tá? Aqui a gente vai ter basicamente alguns quadrantes para a gente interpretar. Então, por exemplo, esse 0 e 0 quer dizer que o modelo entendeu que a pessoa não tem câncer e ela realmente não tem, né? Então seria aqui um verdadeiro negativo, né? Então ele previu certinho. Aqui embaixo eu tenho a pessoa que o modelo entendeu que ela tem câncer, mas ela não tinha, tá? Nesse outro aqui eu tenho o que o modelo preveu que a pessoa tinha câncer, mas ela não tinha. E aqui eu tenho que ele falou que ela não tinha e ela não tinha mesmo, tá? Então, para a gente vai ser sempre importante esse daqui, que é o 0 e 0 e 1 e 1, eles estarem o mais altos possíveis e esses dois aqui o mais baixo possível, tá bom? Tem até um conceito de erro do tipo 1 e erro do tipo 2, tá? Então, aqui foi por acaso que ficou 1 e 2, tá? Mas basicamente aqui o erro do tipo 2 é a gente falar que uma coisa aconteceu, mas ela não aconteceu, entendeu? Então tem até uma imagem bem legal, que o erro do tipo 2 é, por exemplo, você chegar no médico, né, um homem, falar os sintomas e o médico falar que ele está grávido, né? Então, é um erro do modelo partindo ali dos sintomas que a pessoa tem. E aqui, o erro do tipo 2, por exemplo, seria uma mulher grávida, né, chegando lá no médico e ele falando que ela não está grávida, né? Então, esse é legal para entender esses tipos de erro, tá bom? E aqui, por fim, a gente consegue ver também como estão as nossas métricas ali para calcular se o modelo ele tá bom ou não. Aí a gente tem a acurácia, que é o total de acertos ali do nosso modelo. A gente tem a precision, né, que seria de quantas vezes que o meu modelo previu que ele era maligno e ele acertou. Eu tenho o recall aqui, que é basicamente quantas vezes o meu modelo falou que a pessoa tinha câncer e que ela não tinha câncer e ela de fato não tinha. E eu tenho o F1 aqui que ele faz a média harmônica entre o Precision e o Recall, tá? Então aqui, se a gente for analisar, a gente está com um modelo com uma acurácia de 98%. Então é muito preciso, se a gente for analisar aqui, né? Então ficou bem legal. O meu recall aqui também ele tá baixinho, né? Porque eu estou conseguindo prever bem, então eu tenho poucos erros, né? Então essa é a interpretação aqui do recall. Eu tenho uma precisão muito boa também para acertar se a pessoa tá ou não com câncer. Então acho que a gente fez um bom trabalho aqui com esse modelinho, tá bom? Acho que por hoje é só. Foi um vídeo um pouquinho mais curtinho do que o outro, mas é um assunto bem interessante. E agora nos próximos vídeos a gente vai olhar mais sobre modelos de classificação, tá bom? Então acho que eu tô vendo ainda qual que vai ser o que eu vou escolher, mas provavelmente vai ser o KNN, tá bom? Então acompanhe aí para novos vídeos e muito obrigado pela, pelo acompanhamento aqui, tá bom?